Atenção! Você já parou para pensar que o pastor que você admira pode ser um falso profeta disfarçado de homem de Deus? Sim, isso está acontecendo agora e Jesus já nos alertou sobre isso. Neste vídeo, vamos revelar como identificar esses enganadores do púlpito, porque eles são perigosos para a sua fé e como Jesus Cristo lidaria com eles hoje. Fique até o final, porque sua salvação pode depender disso. Você já ouviu mensagens que soam bonitas, mas no fundo só servem para encher os bolsos de quem está no púlpito? Ou pregações que promovem prosperidade fácil, curas milagrosas sem base bíblica e até doutrinas que contradizem completamente a palavra de Deus? Mateus 24:11 diz: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Isso não é coincidência. Estamos vivendo nos últimos dias e os falsos profetas estão por toda parte, infiltrados nas igrejas, enganando milhões de pessoas. Se você concorda que precisamos expor esses enganadores, dê um like nesse vídeo agora. Juntos, vamos alertar a igreja sobre o perigo desses lobos vorazes. Os falsos profetas de hoje não usam túnicas rasgadas ou varas de madeira como antigamente. Eles usam ternos caros, microfones de alta tecnologia e palavras suaves para enganar o povo de Deus. Mas aqui vai a verdade. Eles não estão preocupados com sua alma. Eles estão preocupados com seu dinheiro. Quantos deles pregam sobre prosperidade financeira, mas esquecem de falar sobre o arrependimento? Quantos prometem curas milagrosas, mas nunca mencionam o sacrifício de Cristo na cruz? Esses homens não são enviados por Deus, eles são mercenários. Em Mateus 7,15, Jesus nos adverte: "Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores." Olhe ao seu redor. Quem são essas ovelhas que estão devorando o rebanho? Aqui estão 5 sinais claros de um falso profeta no púlpito. 1. Eles priorizam o dinheiro acima da mensagem. João 10:13 diz: "O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado pelas ovelhas." Esses falsos profetas transformam o evangelho em um negócio. Eles cobram para orar, vendem óleo ungido e até prometem bênçãos em troca de ofertas. Isso é blasfêmia. Você já viu aquele pastor que pede sementes da fé em troca de promessas de prosperidade? Eles usam versículos fora de contexto, como Malaquias 3:10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro", para manipular as pessoas. Mas onde está o coração de Deus nisso? Onde está o chamado ao arrependimento e à santificação? 2. Eles adulteram a palavra de Deus. Segundo Pedro 2:1-3, nos alerta sobre falsos mestres que trazem heresias destrutivas. Eles retiram versículos do contexto, pregam doutrinas humanas e até ensinam que Deus quer que você seja rico materialmente. Mentira! Deus quer riqueza espiritual. Esses falsos profetas ensinam que Deus quer te abençoar com carros, casas e dinheiro, mas ignoram completamente o chamado ao sacrifício e à renúncia. Eles transformam o evangelho em uma teologia da prosperidade, que nada mais é do que um engano mortal. 3. Eles promovem prosperidade fácil. Esses enganadores dizem: "Deus quer te abençoar com casas, carros e dinheiro." Mas onde está a cruz? Onde está o sacrifício? A verdadeira prosperidade é fruto da obediência a Deus, não de manipulação emocional. Esses falsos profetas exploram a vulnerabilidade das pessoas. Eles prometem soluções rápidas para problemas financeiros, emocionais ou físicos, mas tudo o que fazem é sugar suas economias. Eles são lobos vestidos de cordeiros. 4. Eles se exaltam acima de Deus. Você já viu aquele pastor que fala mais de si mesmo do que de Jesus? Que se autoproclama apóstolo, profeta ou ungido? Em Atos 20:30, Paulo nos alerta sobre homens que se levantam para atrair discípulos após si mesmos. Eles querem seguidores, não salvos. Esses falsos profetas amam os holofotes.
Eles constroem impérios religiosos, aparecem em programas de TV e até lançam livros best-sellers. Mas onde está o exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido? 5. Eles praticam o que condenam. Tiago 3:1 diz: Não vos torneis mestres em grande número, pois sabeis que receberemos maior condenação. Quantos desses falsos profetas vivem em pecado, cometem adultério, fraudes ou até violência doméstica, mas ainda assim pregam como se fossem santos? Hipocrisia pura. Esses homens pregam moralidade, mas vivem imoralidade. Eles fingem ser santos, mas suas vidas são cheias de pecado. Eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Hoje, os falsos profetas estão mais organizados do que nunca. Eles têm canais de TV, redes sociais e até aplicativos para coletar ofertas. Eles criam um espetáculo religioso, transformando a igreja em um show de entretenimento. Mas onde está o Espírito Santo nisso? E esses falsos profetas sabem que as pessoas querem emoção. Então eles oferecem música alta, coreografias elaboradas e mensagens superficiais. Eles criam uma experiência emocional, mas espiritualmente vazia. Isso não é adoração, isso é entretenimento. Como Jesus lidaria com eles hoje? Já imaginou o que Jesus faria se estivesse diante desses falsos profetas hoje? Ele faria exatamente o que fez no templo: expulsaria os vendilhões. Mateus 21:12-13 diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Hoje, ele faria o mesmo com esses mercenários que transformaram a igreja em um mercado. Mas aqui está a boa notícia: Jesus nos deu discernimento para identificar esses enganadores. Ele nos deu a palavra de Deus como arma contra o engano, e Ele nos deixou o Espírito Santo como guia para a verdade. Se você quer aprender como discernir os falsos profetas e se proteger do engano nos últimos dias, clique no link da descrição agora e adquira nosso guia exclusivo. 7 passos para uma vida em Cristo. Este material foi criado para te ajudar a permanecer firme na fé enquanto tantos estão sendo enganados. Mas atenção, este guia estará disponível apenas para os primeiros 100 apoiadores. Não perca essa chance de fortalecer sua fé antes que seja tarde demais. E se você não tem condições de contribuir, não se preocupe. Eu mando para você de graça, sem custo nenhum. No Ecos da Alma, ninguém fica para trás. Jesus Cristo é o único Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não confie em homens, confie nele.